Entre os séculos 5 e 3 a.C., os plebeus se revoltaram oficialmente 5 vezes. A primeira revolta foi em 494 a.C. Escreve, trata-se da primeira greve de caráter social da história. Os plebeus se retiraram para o Monte Sagrado e os patrícios, então, não podendo perder esse braço de trabalho, eles vão conceder a criação dos tribunos da plebe. Magistrados que vão ter o poder de anular leis contrárias aos interesses da plebe. Mas quem escolhia esses tribunos era a Assembleia Centuriata de domínio patrício. Por isso, a ação dos tribunos na prática ela acabou sendo bem limitada. Somente a partir de 471 a.C. que os plebeus vão poder eleger os tribunos através de uma recém-criada assembleia, chamada Assembleia da Plebe. A segunda revolta acontece em 450 a.C., onde os patrícios então vão enviar representantes para Atenas para estudar as leis da chamada democracia ateniense. Nesse meio tempo, a ameaça de uma nova revolta, e por isso, para tentar controlar essa crise, são nomeados 10 juízes para então redigir leis. Com leis escritas, então, supostamente vai ficar difícil para o patriciado interpretar ela conforme os seus interesses. É nesse momento, então, que vai surgir as leis das 12 tábuas, que eram tábuas, na verdade, de bronze, onde vai ter o primeiro código de leis escrito da história de Roma. A terceira revolta acontece em 445 a.C. Nessa revolta, os plebeus vão exigir o fim da proibição do casamento entre patrícios e plebeus. Eles acreditavam, tinham uma lógica, de que os casamentos mistos intraclasse vai quebrar a tradição patrícia de exercer o poder com exclusividade. Sendo assim, vai ser criada a Lei da Canuleia, a lei que vai permitir o casamento entre patrícios e plebeus. A quarta revolta acontece em 367 para 366. A pressão da plebe é justamente para resolver questões que se arrastavam ao longo de toda a história romana, como a escravidão por dívidas e a falta de participação política. É criada as leis Licínia Sextia, que vai proibir que o corpo fosse dado como garantia. Na prática, vai acabar com a escravidão por dívida. Mas lembra, a lei Licínia ela não vai abolir de maneira geral. Somente a partir dessa lei não podia mais ser escravizado por dívidas. Mas se tu já era escravo, tu permaneceu escravo. Vai ser somente em 326, com uma nova lei, a chamada Poetélia Papíria, que a escravidão por dívidas foi definitivamente abolida. A lei Licínia também limitava a posse de particulares em territórios públicos, o chamado ager públicos, que eram aquelas terras conquistadas nas guerras. E é importante lembrar, sublinha, a lei Licínia Sextia permite a eleição de magistrados plebeus. A quinta revolta, em 287 a 286 a.C., mais uma vez a plebe se retira da cidade e vai conseguir impor a lei Hortência, onde as leis votadas na Assembleia da Plebe vão ter validade para todo o Estado romano. Era chamada decisão da plebe ou plebiscito. Então não te esquece, as conquistas da plebe fazem parte de um dos primeiros avanços sociais da nossa história e são seguidamente cobrados na tua prova. Pega o teu caderno, faz uma tabelinha e sublinha elas. Tribunos da plebe, o poder de anular leis contrárias aos interesses da plebe. Lei das 12 tábuas, o primeiro código de lei escrito de Roma. Lei da Canuleia, permitia o casamento entre patrícios e plebeus. Lei Licínia Sextia, a partir dela não vai haver mais escravidão por dívidas. Também é permitida a eleição de magistrados plebeus e uma nova divisão das terras que seriam conquistadas com as guerras. Lei Poetélia Papíria, acabava com a escravidão por dívidas. E Lei Hortência, que vai tornar os plebiscitos plebeus válidos para todo o Estado romano. Um ponto que tu tem que te lembrar e que merece o destaque é que essa luta da plebe por direitos ela vai se estender por mais de 200 anos, mas ela vai beneficiar sobretudo os plebeus mais ricos. Tu não pode achar que plebeu é sinônimo de pobre. Essa divisão social de Roma ela era feita baseada na posse da terra. E é por isso que somente os plebeus mais ricos é que vão chegar e vão conquistar o cargo de magistrado ou de senador. Um outro meio de ascensão social por parte do plebeu é o casamento entre famílias de patrícios e famílias de plebeus. Nascia assim a classe dos nobiliatas, grupo formado por patrícios e plebeus então enriquecidos.